Neiva é inesquecível. É um grande pensador. Não, é mais do que irmão. Um cara brilhante, ousado, provocador. E aquilo, quando você bota um M maiúsculo, ele foi um dos meus mestres. Foi um dos professores que mais me marcou nessa época. Assim. O Neiva era meu inspirador. Uma das pessoas mais gentis que eu conheço. É o meu amigo mais erudito que eu conheço. Eu brinco que ele é o ursinho de pelúcia. Neiva, você é o amigo. A gente lembra até hoje coisas que ele falava em sala de aula. Graças a ele eu pude me formar. Eduardo Neiva foi um dos maiores e melhores professores que eu tive na PUC. Eu falei, esse aqui ninguém dá trote não, porque é o praça, é meu praça. Amigo de uma vida, né? Nós nos encontramos, a vida nos separa, mas é uma amizade de 50 anos. O Eduardo foi a minha primeira referência, assim, de pai. Se vocês já casaram, vocês sabem o que é um casamento. Tumultos e alegrias. O Neiva, ele foi um grande presente, uma grande surpresa na minha vida. Na minha vida ele é um anjo. Mas referência intelectual, erudição, literatura e pai, né? Afeto, tudo junto, tudo misturado, assim, né? Mas olha, realmente é uma coisa formidável. 30 anos, por pelo menos cuidar da minha vocação. E eu tentei. Se venci, eu não sei. Não cabe a mim julgar. Mas fiz seriamente tudo. E eu acho engraçado as pessoas, às vezes, dizem, mas como é que você... Como se fosse uma facilidade. Não. As coisas são boas, são difíceis. E morar no estrangeiro, enfrentar um mundo acadêmico diferente, sem relações nenhumas, sem ter nada a oferecer. Então isso aqui só me enche de alegria. E olha só, cheio de amigos. Muito que eu aprendi foi com ele mesmo. Quando agora recentemente a Rita Lee morreu, eu escrevi até um texto em que eu homenageava ele. Na virada da década de 70 para 80, eu era aluno dele, gostava muito de rock, havia mais rock do que livro na minha vida. E eu mais uma vez comentei com ele, essa mulher não é um gênio? E ele sempre dizia, não, Antônio Fernando, gênio é Santo Tomás de Aquino, gênio é Aristóteles. E graças a Deus eu ouvia tanto ele falar isso que eu fui me dedicar ao estudo. E hoje a cultura que eu tenho, a leitura que eu tenho desses autores, foi graças a essa menção dele. E eu considero meu mestre, meu amigo. Mas uma coisa que ele sempre chamou a atenção, falou, apesar de divergirmos muito, isso nunca nos afastou. Pessoa formidável, um grande colega e, além de tudo, um grande escritor. Né? Eu tenho o maior orgulho, o maior apreço em dizer que sou amigo dele. O que me chama a atenção nele é a amizade, realmente. Ele veio dos Estados Unidos, andando com dificuldade. Ele foi ameaçar um dia, não estava. Ele voltou lá, é uma pessoa que tem um afeto, entendeu? Eu acho que essa questão do sentimento é muito importante. Eu gosto de citar uma poesia da Adélia Prado, que é uma poeta mineira, né? Que ela fala, é um monólogo, que ela fala assim, minha mãe dizia que a coisa mais fina, a palavra da vida, é o estudo. Aí ela para, olha para cima e fala, não é não, é o sentimento. Isso o Neiva tem, entendeu? De uma amizade sincera, né? Sem nenhum interesse. Eu falei, Neiva, você é o amigo. Fiz 5 cursos com o professor Eduardo Neiva. Assim. Era meu guia intelectual dentro da universidade. Então, assim, o que eu queria deixar registrado aqui é meus agradecimentos ao Neiva por ele ser uma pessoa que ajudou a construir a minha trajetória profissional como professor, como jornalista e principalmente como cidadão do mundo, como o Neiva também é, um cidadão do mundo. Amizade de infância, pô, de colégio interno. E isso fica, né? Vivíamos 24 horas por dia, anos, né? Então é mais do que irmão. Aí todo mundo começou a chamar de Praça do Lira, que sou eu. Aí
virou praça, sempre foi um companheirão. E ele diz que eu sou o amigo mais ancestral dele. Nós nos conhecemos lá no colégio, depois um amigo aqui no Rio, final dos anos 60, foi uma época muito divertida, interessante, animada. E a vida toda nos mantivemos, mesmo longe, mantivemos uma relação de correspondência. Um amigo muito querido. Eu conheci o Neiva na Faculdade de Comunicação Hélio Alonso. Embora ele não tenha sido meu professor, ele era o diretor da faculdade. E eu tive um problema com meu pai, que deixou de pagar a faculdade, e recorri ao Neiva. Eu era excelente aluna, e o Neiva então viu o meu histórico pela universidade e me deu uma bolsa de estudos. Graças a ele eu pude me formar. E depois disso, casualmente, eu conheci a mulher dele, a Heloísa, e nós nos tornamos grandes amigas. E por consequência disso, eu me tornei uma grande amiga do Neiva. Nós nos conhecemos há 30 anos, nunca deixamos de nos falar pelo celular, pelo Skype antigamente. É uma pessoa assim generosíssima, um professor estupendo. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou muito feliz de revê-lo. O professor Neiva, para mim, ele foi meu primeiro amigo, meu primeiro chefe aqui na PUC, no Departamento de Comunicação. No ano de 91 foi o ano que eu entrei aqui. Ele, na época, tinha acabado de deixar a direção do departamento. Ele era um coordenador, um professor do quadro principal, então ele era uma pessoa importante dentro do departamento. E ele foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Ele me deu um voto de confiança e ele gostou do meu trabalho. E a partir do momento que ele passou a me dar atividades para eu fazer para ele, eu meio que virei uma secretária particular dele. E com o tempo, os outros professores que também eram do quadro principal e começaram a ver que o trabalho dele andava e que boa parte disso acontecia porque eu estava ali ajudando, as pessoas começaram a também me pedir coisas, né? E aí eu pude mostrar a minha competência, a qualidade do meu trabalho, e isso eu devo muito ao professor Neiva. E como amigo também, eu tenho só coisas boas para dizer dele, porque ele foi a única pessoa aqui do departamento que fez questão de ir ao meu casamento, participou da cerimônia e foi lá me desejar felicidades. Então, assim, ele foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Eu sou amiga pessoal do Eduardo Neiva, uma das pessoas mais gentis que eu conheço, muito carinhoso, uma pessoa muito íntegra, inteligente. Sou amiga da esposa dele, a Andréia. Nós nos conhecemos na faculdade e estou aqui muito feliz em estar prestigiando mais esse lançamento dele. É um professor maravilhoso que eu tive no primeiro semestre do curso de Comunicação Social da UF em 1982. Então, estamos aqui hoje, é um orgulho, um prazer, uma alegria a gente ter um professor como o Neiva, que marcou tantas vidas. A gente lembra até hoje coisas que ele falava em sala de aula. É muito lindo a gente poder presenciar um momento desse. São, 40 anos e a gente se lembra muito das aulas dele. É um professor extraordinário e a gente não podia deixar de estar aqui para celebrar esse dia, esse novo lançamento dele. Estou muito feliz aqui no lançamento de Corações Gentis, 6 Histórias de Amor, do Eduardo Neiva, que coincidentemente foi meu professor na época da PUC. E lá se vão 40 anos. E a gente perdeu o contato, só que o Neiva é inesquecível.
né? Então, a gente, quando se encontrou, acabou que eu vi, né, que ele era o meu professor, e eu era uma das poucas alunas que adorava a aula dele, porque ele puxava as orelhas de todo mundo, né? Que ele tem um rigor na escrita muito bacana, assim, né? Ele realmente, e assim, colocou Foucault pra gente, Descartes, a gente tinha que ler um monte de coisa, logo no primeiro ano de faculdade, né? Então, muita gente ficava assim, pô, caramba, que saco, ele dava volumes enormes pra gente ler. E, bom, e aí, quando eu vi que era o Neiva, né, eu fiquei toda feliz, né? Ah, claro que eu quero editar o livro dele. Eduardo Neiva foi um dos maiores e melhores professores que eu tive na PUC, onde eu entrei em 1981 e ele foi professor logo no primeiro semestre. Aí, essa semana passada, até que eu continuo, eu, guardando algumas coisas, procurando alguns documentos antigos, eu encontrei o Caderno da Marita, está aqui, de 81, 81, o Caderno do Neiva. Do primeiro semestre de PUC, minha letrinha de adolescente ainda, né? E ela achou, comentou comigo no domingo, e na terça a gente viu no Instagram que haveria o lançamento. Aí eu falei, Teca, a gente tem que ir. Foi uma alegria e o papo com ele foi maravilhoso. Eu não sabia de nada, não sabia que ele estava nos Estados Unidos, mas ele está feliz lá. E aí conta tudo que ele fez por nós. Ele abriu inúmeras portas assim, de conhecimento para a gente. O Neiva foi muito importante. Eu nunca tinha ouvido falar em Michel Foucault, por exemplo. Foi o Neiva que me apresentou aos 17 anos. A aula dele era muito boa, ele era muito interessante como professor e... Ele provocou muito a nossa curiosidade. Muito. Instigou. Professor instigante, marcante, você vê a importância que tem um bom professor para qualquer aluno, né? A gente não esquece. Faz quantos anos? Vamos fazer 40 anos de formada? 42 anos que nós fomos alunos. A gente vai fazer 40 anos formados no ano que vem. Ele me abriu portas assim de pensamento, e porque ele era exigente e muito culto, muito inteligente. Então ele foi um professor que me marcou muito na universidade. Então é uma amizade das mais antigas que eu tenho. E uma amizade também marcada por uma convivência muito intensa no período da nossa vida como professor, nas mesmas instituições, e depois mais distante quando ele foi para os Estados Unidos, mas sempre muito amorosa, porque eu acho que a gente encontrou um no outro uma diferença que nos agradou muito, né? O Neiva, pela atitude, pelo jeito dele, muito expansivo, muito crítico, muito humorado. E a gente, convivendo na vida institucional, ele criava muitos problemas. Acho até que deliberadamente, para subverter as instituições. Mas ele foi um diretor da L. Alonso muito inteligente, muito criativo, muito interessado em renovar a instituição e acho que conseguiu com muito sucesso. Então o Neiva tem esse talento de fazer bem o que ele faz, de fazer com alegria o que ele faz com quem está em volta dele, sempre brincando, sempre provocando intelectualmente. Eu brinco que ele é o ursinho de pelúcia, né? Por fora, ele às vezes tem a postura mais agressiva, mais dura, mas, na verdade, o afeto, a amorosidade dele, a generosidade dele transcendem essa ursidade que ele tenta ostentar. Então, é uma grande alegria, uma honra ser amigo do Neiva. Amorosamente, é uma pessoa muito atenciosa, é muito legal isso. O ser humano, além de ser muito generoso, ele tem um conhecimento amplo de vários assuntos que eu nunca vi nada igual, e muito obsessivo. Ele, quando se interessa por um assunto, ele vai fundo naquele assunto. O dicionário que ele tinha feito, que ele fez, né? O dicionário de comunicação house, é uma coisa assim impressionante, é um trabalho de fôlego que eu nunca vi ninguém fazer. Isso acho que define muito esse meu amigo, generoso, afetuoso, muito bom amigo, leal, amigo dos seus amigos, mas de uma erudição tremenda e uma simplicidade ímpar. É assim que eu defino o Neiva. Eu admiro muito esse rapaz, Eduardo Neiva, mas ele nunca foi uma pessoa comum, assim. Ele sempre teve reações diferentes, interessantes, um pensamento brilhante, grande figura humana, que retrata a humanidade dele no texto, por mais às vezes maldito, subversivo que possa parecer a narrativa dele.
dentro daquilo tem uma humanidade muito grande, muito profunda. Nós nos conhecemos, na verdade, não foi dentro do campo da ficção, nós nos conhecemos no campo científico. Foi através de um convite para um evento que eu estava organizando, que é o Colóquio Internacional de Semiótica, e uma ex-aluna do professor Eduardo Neiva sugeriu o nome do professor Eduardo Neiva em uma das mesas. Foi assim que nós começamos a ter contato, nós tivemos contato, pego o trabalho, envio o trabalho, né? E num determinado momento o professor Eduardo Neiva me convidou se eu poderia fazer parte, se eu gostaria de fazer parte daquilo que ele chamou de Eduardo Neiva's Hall of Friends. No primeiro momento eu fiquei bastante assim, preocupado, falei, bem, aceito, eu não sou de fugir de desafios, né? Não sou de fugir de desafios. E aí ele me explicou que ele estava com um projeto de desenvolvimento de um livro, né? De um livro de contos, que havia outros professores que faziam parte desse Eduardo Neiva's Hall of Friends, e aí eu entrei exatamente nesse grupo. Quando os contos começaram a chegar, eu fiquei impressionado com a beleza. Era algo que eu não tinha lido ainda. Era impressionante a beleza dos contos. E não tenho o que dizer, a não ser que é um trabalho lindo. Talvez esse convite tenha sido um dos convites mais importantes da minha vida, que foi o convite de participar desse pós-fácil. Como é que a gente vai falar do amigo que hoje a gente contabilizou 47 anos de amizade? Né? A gente só pode prospectar o futuro, né? Porque a história a gente já tem do nosso lado, né? É um amigo mais longevo e o amigo mais querido que eu tenho. Ele foi meu professor, ele é da minha idade, foi meu professor e a gente ficou amigo porque a única reprovação que eu tive na vida foi ele que me deu, entendeu? E começamos a discutir, pô, que absurdo e tal. Isso foi o início dessa amizade que dura até hoje. A gente é muito próximo, a gente se fala constantemente, 3, 4 vezes por semana, ou no mínimo. Porque se deixar, você fala todo dia que nem maricotas. É o meu amigo. É o amigo que eu tenho, então não tem o que falar, é a pessoa que eu amo, entendeu? Na verdade é uma velha amizade, né? Antiquíssima. Desde 86? Não me lembro. Me lembro que ele era aquele garoto chato, magro. Aí ele dizia, Neiva. Aí ele revia a aula comigo. Eu tinha que dar aula 2 vezes. Ele queria saber mais, empurrava. Eduardo Neiva é um professor, apesar de dizer que não gosta de ser professor, é um professor vocacionado, adorava fazer isso. E quando ele diz que eu ia lá perguntar as coisas para ele, no fundo ele também provocava e trazia os temas, né? Ou era Wittgenstein com jogos de linguagem, Nelson Goodman e a questão do convencionalismo da imagem. Então era uma pessoa que adorava isso, e num contexto difícil, porque o curso de comunicação era um curso basicamente de formação de jornalistas e publicitários. O problema é que eu gostava de teoria da comunicação, gostava de semiologia, semiótica, essas coisas, e no fundo era o grande interesse também do Neiva, a parte da teoria da comunicação. Então, num mundo em que a grande maioria dos alunos, né, isso é verdade, né, pensava, né, em ser jornalista e publicidade e gostava mais, eu acho, dos cursos profissionalizantes, o Neiva era o grande teórico da comunicação, então para mim era ótimo ter essa relação especial com ele, porque podia discutir filosofia da linguagem, essas coisas. Tinha sempre uma discussão inteligente. Na verdade, o Eduardo foi a minha primeira referência, assim, de pai, porque ele me adotou quando eu tinha 4, 5 anos, e meu pai não era muito presente, e a gente criou um vínculo, assim, de amor mesmo. Durante muitos anos ele me levava para a escola, a gente conversava, eu sempre chamei ele de Dudinha, ele era o meu paciente, a gente brincava, enfim, uma relação que se estendeu por muitos anos e foi uma referência assim, de pai para mim. Primeiro meu pai, né? Primeira posição é essa, mas referência intelectual, erudição, literatura e pai, né? Afeto, tudo junto, tudo misturado, assim, né? Tudo isso, eu acho. Então, é a minha vida, né? Parte muito grande da minha vida, tanto na PUC quanto em todo o resto, assim. Então, pra mim, é esse emaranhado, assim, de coisas.
que você se vê replicando dele em sala de aula? A seriedade, sabia? Muito sério, vontade de ensinar, vontade de conhecer pessoas. Meu pai era um baita professor, apesar de dizer que odeia dar aula. Ele era um baita professor e amava passar conhecimento e compartilhar. Acho que conhecimento é compartilhar. Então, acho que ele fez isso, eu aprendi isso com ele, entendeu? Acho que foi isso, assim. Bem, para começar, Eduardo Neiva é meu marido, por 15 anos. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano maravilhoso. Na minha vida ele é um anjo, realmente ele é um anjo. Ele é uma pessoa boa, de bom coração, de bom caráter. Uma pessoa que está sempre pensando no bem-estar dos outros. Para mim, ele só foi luz na minha vida, ele é a luz na minha vida, sempre. Acho que ele foi luz também para muita gente. Porque, pelo que eu vi hoje, as pessoas falando que ele mudou a vida de tantas pessoas, sabe? Que ele mudou a vida das pessoas que foram alunas dele, foram alunos dele. Eu ouvi tantos depoimentos bonitos hoje. Eu acho que ele é luz. Realmente ele trouxe luz para a vida de muita gente e traz luz para a minha vida. Sempre. Eu não gosto do eu. Eu acho eu um pronome odiável. Blaise Pascal. Pascal diz, o irmão é um pronome exable. É um pronome odioso. Eu acho. Eu não me interesso, eu interessa que você não sabe o prazer que me dá encontrar esse monte de gente que eu não via há séculos. Alguns acompanham mais, menos, etc. Mas há séculos. Então a minha existência não foi de toda perdida, né? É isso aí. E o resto, não cabe a mim dizer, né? Cabe a eles.